me conhece, eu me chamo Cláudia, trabalho com bolos fake já há quase 8 anos e hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como eu modifico os meus bolos quando eu quero ou modificar o tema sem precisar desmanchar todo o bolo ou acrescentar apenas um andar a mais. Aqui eu escolhi esses 4 bolos, eu tenho da Mini, é um rosa com branco e um azul com branco que eu geralmente usava ele neutro para chá de bebê, apenas com um sapatinho ou com um topo em cima. E esse da Mini, o rosa, né? Eu tenho o da Mini vermelho e tenho o da Mini rosa. E eu resolvi acrescentar mais um andar em todos eles para deixar com 3 andares. Então aqui eu já cortei toda a decoração, vocês vão ver no final que eu vou deixar dicas bem legais de como eu esfumaço o meu EVA, de como eu corto o poá, de como eu aqueço para que ele fique boleado, né, com aquele efeito fofinho. Dicas também de como eu faço os meus lacinhos. Então, no final do vídeo, se você já gostou do assunto, não deixe de assistir, porque eu vou deixar lá dicas bem legais. Um outro motivo que eu resolvi acrescentar mais um andar, que poderia ser um andar solto, para poder trabalhar ele com 2 andares, removendo o andar de cima, ou deixar ele todo coladinho com 3 andares. Nesse caso aqui, eu não vou deixar esse terceiro andar solto, eu vou deixar ele todo colado. Vou mostrar aqui para vocês. Eu poderia ter acrescentado fundo aqui, para deixar esse andar todo decorado, porém solto. O cliente ele iria escolher com 2 andares ou com 3. Mas nesse caso aqui eu resolvi deixar eles todos colados com os 3 andares mesmo. Então aqui eu já tenho todos os andares que eu vou acrescentar, já todos cobertos, né, com EVA. E aqui eu tenho toda a decoração que eu vou usar nesses 4 modelos. Aqui eu coloquei o outro andar em cima solto, só para vocês verem mais ou menos como vai ficar. Eu vou fazer 2 para chá revelação, que eu tive uma procura bem alta nesses últimos meses e eu não tinha. A procura foi realmente ele com 3 andares. E os da Mini. E um dos motivos que eu escolhi para acrescentar mais um andar é para deixar o valor do bolo um pouco mais alto. Então eu decidi trabalhar mais com bolos voltados para 15 anos, para casamento e para festas de primeiro ano, né? Porque a gente sabe que são festas onde as pessoas investem um pouco mais. Então eu consigo trabalhar o bolo num valor diferenciado. Não que eu vá deixar de trabalhar com os outros temas, né? Com bolos menores, com 2 andares. Já com um andar eu não vou mais trabalhar, porque eu acho que o valor fica muito pequeno e não compensa tanto. Então eu prefiro trabalhar com os bolos a partir de 2 andares. Então esse realmente foi um dos motivos. E também modificar um pouco, principalmente esses 2 para chá revelação. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu poá, como eu coloco no bolo, né? Eu uso um gabarito, um molde para poder marcar bem certinho a largura, a altura, para ficar tudo padronizado, a medida. Esse daqui já está feito de um lado e eu vou fazer desse outro lado aqui para vocês verem como eu marco e como eu colo as bolinhas. Tanto pode ser a bolinha feita no próprio EVA, o poá, né? Como também pode ser a pérola. A forma de fazer é a mesma. Esse daqui eu faço no olho mesmo, porque ele é mais distante um do outro. Não precisa fazer no molde, né? Eu faço mesmo só olhando. E agora eu vou montar os andares. Já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu cubro as bases de papelão com EVA, qual a distância que eu deixo de um andar para o outro, como eu colo um andar no outro para que fique bem uniforme, né, as medidas. Então eu vou montar tudo, quando tiver tudo pronto eu trago para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para dar o acabamento nos círculos ou nas florzinhas, né, ou no poá, quando eu corto no cortador, né? Então quando eu quero deixar ele com esse efeito mais estufadinho, para usar muito nos bolos da Mini, né? Esses bolos que tem bolinha, fica mais bonitinho do que quando o círculo ele tá reto, totalmente plano. Então eu deixo aqui, o ferro já está aquecido na temperatura média, ele vai aquecer, vai dar esse acabamento aqui em volta, e aí quando ele dá uma estufadinha, ele mesmo cai, então já vai estar no ponto de tirar. Ele vai reduzir um pouco o tamanho
tá? Então não é ideal que vocês deixem muito tempo, para que não diminua tanto e também para que não aconteça de acabar queimando. Olha, ele já está encolhendo, já estufou, então eu já vou e solto. Aí ele já vai ficar com esse efeito assim, né? Esse efeito fofinho. Fica mais bonitinho do que se eu deixar o círculo todo liso, né? No corte que a gente faz, ou na tesoura ou no cortador. Então ele assim, aquecido, ele vai ficar mais bonitinho. Quando vocês cortam no cortador, que fica às vezes um pouco picotado, então você pode dar um leve acabamento com a tesoura para tirar essas falhas antes de aquecer. Fica mais fácil de quando ele aquecer, ele ficar bem redondinho. Então agora eu encosto novamente e ele vai, eu posso ir com a ajuda aqui do palito, olha, colocando assim para dentro essas imperfeições. Olha, tá vendo? Vai ficar bem redondinho. Pronto, já estufou, aí vai soltar. Vamos ver se eu consigo fazer nesse círculo que ficou com essa falha, né? Vamos ver se eu consigo tirar esse defeito. Encosto. Quando eu vejo que ele já aqueceu, eu venho assim, ó, com a pontinha do palito, vou tentando arredondar. Às vezes eu até aproveito o círculo, mesmo quando ele fica com uma pequena falha, porque às vezes vai ficar embaixo de um lacinho, né? Embaixo de alguma outra decoração, que essa falhinha aqui não vai aparecer. Então eu acabo aquecendo e deixo esse círculo para usar quando eu vejo que vai ficar escondidinho. Já escondeu mais, mas aí eu deixo para usar ele no final, se eu perceber que eu vou conseguir colocar alguma decoração por cima que vai esconder essa pontinha. Do mesmo jeito eu aqueço o poá, tá? Eu corto naquele cortador de um furo, corto as bolinhas todas, ou também naquele, né, de papel que tem os dois furos. Depois que eu já cortei o que eu vou usar, eu aqueço no ferro do mesmo jeito. Nesse caso eu vou virar assim o ferro e vou colocando aos poucos as bolinhas. Quando eu vou cortar essas bolinhas no furador, eu costumo colocar por baixo do EVA um pedacinho de papel sulfite, para que ele não fique picotando, tá certo? O EVA. E aí ela vai aquecer, vai reduzir um pouco, do mesmo jeito do círculo maior. Quando vocês aquecerem o poá, vocês vão perceber que vai ficar dois lados, do mesmo jeito do círculo maior. Vai ficar o lado mais arredondado e vai ficar a parte de baixo mais lisa, né? Que é a parte que você vai colar. Fica mais bonitinho ele aquecido, com esse efeito fofinho, né? Que eu chamo. Então eu acho bem legal fazer assim também com o poá. Agora eu estou aquecendo esses círculos pretos que eu vou usar para fazer as orelhinhas da Minnie. Nesse caso aqui, eu não vou aquecer essa parte que eu vou usar para o rosto. Eu estou aquecendo só as orelhas, para poder, na hora que eu colocar o laço, ficar mais fofinho, né? Dar uma diferença nas orelhinhas. Depois que eu colocar no bolo, é que vai dar para ver esse efeito aqui na orelha. Tenta deixar os círculos todos no mesmo tamanho, para não deixar encolher demais, senão vai ficar diferente um do outro. Tem que prestar bem atenção para que ele aqueça e fique todos no mesmo tamanho. Agora eu vou aquecer o lacinho. Todos esses acabamentos aqui, vocês viram que eu usei nos bolos que eu reformei, né? Nos bolos que eu modifiquei. Então faz muita diferença esses detalhes, né? No acabamento. Esse lacinho aqui eu cortei com um molde, tá? Esses moldes eu não tenho para deixar no canal, mas ele é bem fácil de encontrar. Vocês colocam na internet, na busca do Google, que vocês vão achar lá. E aí vocês vão colocar para reduzir ou para ampliar no tamanho que vocês mais vão usar. Estufou, então eu já vou tirar. Quando eu fechar ele já vai ficar, olha que lindo. Ele já vai ficar mais gordinho, tá vendo? Então eu vou fazer isso aqui nos outros. Se eu fosse deixar ele sem estufar, não sei se dá pra ver, ia ficar mais quadradinho, né? Mais reto. Quando a gente dá uma aquecida, que ele fica mais estufadinho, vai ficar mais bonito na hora que fechar. Já aqueceu, então já solto. No lacinho, se vocês não quiserem aquecer, fica bonito também sem aquecer, não tem problema não. Mas eu acho que ele aquecido vai ficar mais gordinho
Vai ficar mais bonitinho. E agora já tá tudo pronto para mim trabalhar a decoração. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de laço. Esse modelo aqui, eu usei um molde igual a esse, sendo um pouco menor. Esses moldes vocês vão encontrar na internet. Aqui eu imprimi em vários tamanhos, até esse maior. Depois de pronto ele fica assim. Eu baixei o molde na internet e coloquei no PowerPoint e ajustei nos tamanhos que eu iria usar mais. Então aqui seria a parte da frente do laço e aqui seria a parte de trás. Também eu imprimi em vários tamanhos para ficar proporcional à frente do laço. Ficaria assim, sendo que para esse tamanho aqui é um moldezinho um pouco menor. Eu não tô com ele no momento. Então vocês teriam a opção de usar o lacinho assim, com essa partezinha embaixo, né, fazendo o modelo da fita, ou então colocar a própria tirinha do meio, a perninha do laço assim. Geralmente eu uso mais assim, com essas perninhas, tá? Fica bem bonitinho também. Então essa daqui seria uma primeira opção. Vocês viram que eu mostrei que ele aberto fica assim, cortado. Eu aqueci um pouquinho no ferro, mas se vocês não quiserem aquecer, não tem problema, também vai ficar bonitinho. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fechar. Eu vou passar um pouco de cola instantânea aqui no meio e vou unir as pontas. Esse modelo já é bem fácil porque a gente já tá vendo o meiozinho aqui, onde você vai colar as pontinhas. Tenta segurar sem apertar muito para que ele não fique amassado, né? A partezinha do laço. Ele vai ficar assim, ó, gordinho, né? Porque eu aqueci. Depois de colar, vocês vão com um pedacinho colocar assim no meio. Vão passar cola aqui na parte de trás. Vão colocar o pedacinho e contorno na frente, até chegar na parte de trás outra vez. Passa mais um pouquinho de cola para não ficar muito grosso. Espera secar, tá? Para não estragar a sua tesoura e vai cortar esse pedacinho aqui que sobrou. E aí ele já estaria pronto, o primeiro lacinho. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço esse segundo modelo. Vocês vão cortar uma tira de EVA na largura que vocês querem que fique o lacinho. Vão unir as pontas em forma de X. Essa partezinha aqui é o tamanho que vai ficar o seu lacinho. Se já tiver bom nesse tamanho, vocês vão segurar aqui no meio e vão passar um pouco de cola aqui atrás. Vai encostar bem no meio, vai segurar um pouco para que ele seque. Depois disso, ele já tá pronto para vocês passarem a tirinha do meio, né? Para fechar. Passa um pouco de cola aqui atrás, encosta um pedacinho da tira, passa mais um pouquinho de cola. Que já ficou o lacinho. Esse pedacinho aqui, como eu puxei, eu vou cortar a ponta. E o lacinho já tá pronto. Essa partezinha aqui das pontas, vocês podem, na hora que forem colar no trabalho, colocar assim mais para baixo, botar um pouquinho de cola aqui atrás, né? E posicionar, dando o movimento do lacinho. Pode cortar assim as pontas na diagonal. Sim, fica bem bonitinho. Então, esse daqui é um segundo modelo de lacinho. E agora eu vou mostrar esse terceiro modelo, que foi o que eu usei para mini, para as cabecinhas da mini. Ficou assim. Aqui eu já fechei alguns para vocês verem. Esse modelo aqui é o que eu costumo usar mais. Eu acho ele mais rápido, mais fácil de fazer e permite mais movimento, né? A gente pode
na hora de colar, colocar ele mais para cima, deixar ele mais franzido aqui quando ele é maior, né? Fica mais fácil de fechar, de fazer essa preguinha aqui do meio. Então eu gosto muito de usar esse modelo, principalmente quando são muitos lacinhos que a gente vai precisar fazer. Então, para fazer ele, eu tirei um pedacinho de EVA, meio que para fazer um molde, né? Para saber se ficaria no tamanho do lacinho que eu iria precisar para colocar aqui nas minhas cabecinhas. Então, eu vi que esse tamanho aqui ficou legal. Eu cortei as 6 tirinhas, são 6 cabecinhas, esfumacei na ponta, cortei o pedacinho que eu vou colocar no meio. E agora, para fechar, eu marco aqui o meio do lacinho, aonde eu vou passar a cola. Vou passar a cola aqui no meio, passa um pouco de cola no meio, vou fechar, colocar aqui essas duas pontas. Segura um pouquinho para poder colar. Se fosse um lacinho maior, não seria difícil de fazer essa preguinha, assim do meio, com a própria cola. Mas como ele é muito pequenininho, né, fica ruim de ficar passando cola, eu prefiro fazer com a linha. Mas vocês podem fazer com a cola também. Coloca essa parte do meio para baixo, essa com essa vocês vão meio que juntar assim, olha, tá vendo? Esse meiozinho vai para baixo, essa e essa junta. Só que na hora que vocês juntarem, tem que dar uma viradinha para que essa partezinha fique para trás. Do mesmo jeito aqui, ó, tem que ficar para trás. Então, por isso que eu acho um pouco difícil, quando ele é muito pequenininho assim, fazer com a cola. Então, o que é que eu faço? Eu faço esse movimento da preguinha com o dedo, eu uso a linha de overlock, pode ser também uma outra linha, ou vocês podem também fazer com a cola, não tem problema. Seguro bem no meio e passo a minha linha, deixando o lacinho bem no meio, tá? Fechando ele bem no meio. Puxo um pouquinho, só mesmo para segurar aqui essa preguinha. Ó. Faço assim no meio. Pronto, ela já ficou. Aqui descolou um pouco. Vou passar um pouquinho mais de cola, que é da partezinha de trás. Seguro. Veja que já ficou a preguinha do meio, né? Já ficou o meiozinho. Então, eu vou passar um pouco de cola agora atrás, para fechar a partezinha do meio. Coloco de trás para frente. Essa parte aqui, vocês deixem bem centralizado, tá certo? Para o lacinho não ficar torto. Deixa essa partezinha para trás, certo? Puxa um pouquinho para o EVA não rasgar. Olha, segurando. Tá vendo? Vocês vão segurando. Segura assim e passa mais um pouco de cola. Para ele ficar com a prega bem bonitinha. Esse pedacinho eu tiro assim com a unha. Na hora que vocês forem colocar na cabecinha da minha, pode fazer esse efeito assim mais pra cima, né? Que eu falei. Na hora que for colar. Ou deixar só assim mesmo. Veja como ele é simples de fazer. E ele já tá pronto para colocar na decoração. Agora, aproveitando que eu estou aqui com o meu caderno de desenhos, eu vou perguntar para vocês, ou vou sugerir, né, de repente, não sei se vocês já trabalham assim, mas eu acho mais prático, quando eu vou criar um projeto de um bolo, né, um modelo, ou quando eu vou modificar algum modelo que já está pronto, eu costumo desenhar, né, fazer um esboço, um rascunho, mais ou menos do jeito que eu quero que ele fique. A gente sabe que a gente acaba pegando muitas inspirações de trabalhos de outros colegas, né, pela internet. Só que eu acho legal quando a gente não copia, né, o modelo, a gente acaba se inspirando naquele que a gente viu na internet e cria o nosso. Então, acabo que muitas vezes eu
baixo, né, as imagens, eu tiro print dos modelos que eu vejo na internet que eu mais gosto, mas eu corto os detalhes, né? Eu acabo cortando daquele bolo algumas partes que eu vou misturar com outros bolos que eu também vi, outros trabalhos que eu já fiz e gostei, e vou montar um novo modelo. Então eu vou criando o desenho, colocando as minhas observações. Fica mais fácil na hora que eu estou modificando, né, o bolo, na hora que eu vou cortar a decoração, para que eu não me perca no que eu já fiz, né? Porque geralmente eu faço mais de um bolo ao mesmo tempo, né? Eu faço 3, 4, às vezes até 5 de uma vez só. Então eu vou cortando as decorações de todos eles, né? Baseado no que eu escrevi, nas cores que eu vou usar, como eu fiz aqui. Aqui eu já cortei os corações, cortei o poá, já montei o laço. E agora, para finalizar, eu vou só realmente montar o bolo. Então é uma dica bem legal para vocês. Se vocês ainda não fazem isso, bote aí ao lado criança, né, de vocês em ação e voltem a desenhar e criar os seus modelos, os seus projetos. Dá para colorir e fica bem legal. Dá para vocês criarem, se inspirarem, né, botar a criatividade, aflorar a criatividade na hora que vocês estão desenhando. Então essa é uma dica, né, que eu uso no meu dia a dia e achei legal compartilhar com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para esfumaçar as minhas peças. Aqui eu estou usando esse giz dessa marca, tá? Não estou fazendo propaganda, só para vocês saberem qual é. Quando vocês forem esfumaçar ou fazer o contorno, vocês escolham sempre uma tonalidade de giz que sobressaia da cor do EVA, para poder ficar mais bonito. Quando vocês forem usar a primeira vez o giz, vocês vão perceber que ele é um pouco seco, a cor não vai sair com tanta facilidade quando vocês forem trabalhar. Então, nesse caso, eu uso um óleo, aqui eu estou usando óleo mineral, porque ele não tem cheiro, mas vocês podem usar um óleo da preferência de vocês. Então, eu corto pedacinhos pequenos de bucha, de pia, molho um pouquinho no óleo, um pouco mesmo, e passo o meu giz na bucha, tá? De leve. Se vocês perceberem que ficou muito molhado de óleo, vocês vão tirar o excesso na própria buchinha antes de passar no seu EVA, para que ele não fique muito gorduroso. E aí vocês vão contornar a peça de vocês, procurando deixar um contorno igual, né? Não ficar um lado mais grosso, um lado mais fino. Porque se vocês não quiserem esfumaçar, vocês podem deixar só mesmo o contorno. Vocês vão ver que não vai nem precisar fazer força. O próprio óleo, ele vai ajudar ao giz a deslizar na sua peça. Então, vocês vão fazer todo o contorno. Se eu quisesse deixar assim, só no contorno, ele já estaria pronto. Mas aí eu vou fazer um esfumaçado para vocês verem a diferença. Então, do mesmo jeito, vou passar o giz. Se vocês perceberem que a cor vai saindo com mais dificuldade, então vocês vêm na sua buchinha, molha um pouquinho, tira o excesso. Vão fazer isso em todo o coração. Se vocês quiserem que fique mais forte, vocês podem passar mais de uma vez, contornando mais de uma vez, para que na hora que você for esfumaçar fique mais viva a cor. Então aqui eu já contornei. Veja que esse eu já fiz um pouquinho mais forte, um pouquinho mais largo, porque eu vou esfumaçar. E aí eu uso o próprio dedo. Eu vou passando de fora para dentro do coraçãozinho. Eu vou trazendo a cor de fora para dentro. E aí vou girando. Eu prefiro fazer com o dedo o esfumaçado sempre quando são peças pequenas, quando é uma pouca quantidade, tá? Mas vocês podem usar um pedacinho de algodão, vocês podem usar um pedacinho de lenço umedecido. Vocês vão testando, né? Para ver qual é a melhor maneira que vocês vão encontrar para fazer as suas pecinhas. Então, aqui eu já esfumacei. Olha, ele não ficou gorduroso, porque eu tirei o excesso do óleo na própria buchinha. Então, aqui ele tá só contornado e aqui ele está esfumaçado.
Se eu quisesse mais forte, eu passaria mais uma vez e esfumaçava com o dedo mais uma vez. Mas aqui pra mim já tá bom, já acho que ficou do jeito que eu quero. Aqui eu já fiz o azul, veja que bonitinho que fica. E esses coraçõezinhos, vocês viram que ficou lindo lá no bolo que eu reformei. Faz toda a diferença, né? Esses detalhes. Então essa daqui é a dica de como eu faço o meu esfumaçado. Aqui eu tenho 2 saquinhos com o poá branco. Eu separo assim saquinho porque são marcas diferentes, então a tonalidade do branco também é diferente. Quando vocês forem cortar o poá de vocês têm que ter o cuidado, principalmente quando for o branco, né, de cortar o poá na mesma marca, né, na mesma marca de EVA, do mesmo EVA que vocês já colaram o bolo, para que não fique dando diferença de tonalidade, principalmente quando é o branco. Para vocês cortarem o poá, existem 2 maneiras, que é com o furador de 1 furo e com esse furador aqui de 2 furos, né? Todos 2 são furadores de papel, mas que dá pra gente usar também no EVA. Quando esse furador aqui de papel, às vezes, dependendo da espessura do EVA, se ele for mais grosso, ele não vai entrar aqui. E aí, só nos resta cortar mesmo com o furador de 1 furo. Mas se ele for fininho, vocês conseguem cortar com esse tipo de furador também. Aqui eu tenho um EVA mais grosso. Então, se vocês podem perceber, olha, que ele já vai entrar com dificuldade, tá vendo? Principalmente desse lado, ele já fica prendendo. Para vocês cortarem o EVA sem ele ficar picotando, tanto no furador de 1 furo como nesse daqui de 2 furos, eu uso uma folha de papel sulfite em cima do EVA e corto junto. Desse jeito aqui. Vocês vão ver que vai sair a bolinha sem estar picotada. Se eu for cortar sem o papel, ela vai dar uma mastigada. Olha, fica presa, tá vendo? E quando a gente puxa, ela vai sair picotada, vai sair mastigado o EVA. Então, o ideal é vocês colocarem sempre uma folha de papel sulfite por cima do EVA. Isso para qualquer molde que vocês forem fazer, que forem cortar com furador. Até mesmo aquele furador que é próprio para EVA, eu tenho uns aqui, eles também mastigam o EVA. Então, geralmente, eu uso sempre o papel sulfite por cima do EVA. E aí, fazendo isso, vocês vão cortar, né, várias bolinhas, várias vezes o poá. Antes de aquecer, vocês vão soltar o papel, né, tirar o papel, separar só o EVA, para ficar mais fácil na hora que vocês forem aquecer as bolinhas. Quando o EVA for mais fininho, que vocês conseguirem usar esse daqui, colocando ele junto da folha, vocês vão ter mais agilidade, porque ele vai fazer de 2 em 2 furos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui esse. Olha, esse daqui entrou com um pouco de dificuldade, mas vamos imaginar que fosse aquele EVA mais fininho, que daria para ir fazendo de 2 em 2. Então, cortaria esse primeiro e aí vocês iriam puxando, ó, aos poucos, tá vendo? Corta de novo, puxa e aí vai cortando. Com esse daqui é mais rápido, porque dá para fazer vários furinhos ao mesmo tempo. Depois é só vocês soltarem aqui e separar a bolinha, né? Separar o EVA do papel antes de aquecer. Depois que vocês cortarem uma quantidade que vocês vão ver que dá para fazer o trabalho de vocês, é que vocês vão aquecer todos de uma vez só. Para fazer esse molde, vocês vão pegar um pedacinho de cartolina guache, né, para ficar mais durável, ficar mais durinho, para vocês irem fazendo a marcação no bolo. Eu prefiro a cartolina guache. No meu bolo, no meu caso, eu trabalho mais com 13 centímetros de altura. Então, vocês vão cortar a cartolina na altura do bolo de vocês
e vão fazer marcações de acordo com a largura e a altura que vocês vão querer que fique o poá. Vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Vamos imaginar que eu quero que o meu poá ele fique com 4 centímetros de largura. Então, eu vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Como eu tenho mais espaço na folha, então eu vou marcar até o 8, certo? Até aqui o 8. E aqui no meio é o 4. E vou marcar pra cá. Só que vocês vão dividir até o final da altura do molde de vocês. Se no caso for 13, como foi aqui o meu, vocês vão fazer a divisão até embaixo, do começo até embaixo. Então, vamos imaginar que eu vou usar a folha a partir dessa linha aqui, certo? Daqui para baixo que é a altura do meu bolo. Então, eu já marquei daqui para cá 4, daqui para cá 4. Agora, eu vou marcar a lateral. Eu vou dividir de 4 em 4, tá? Se eu quisesse que ficasse de 4 de largura por 5 de altura, poderia ser. Aí é do gosto de vocês, né? Vocês acharem que vai ficar mais bonito o trabalho. Mas vamos deixar 4 por 4? Então, eu venho aqui, desse meu ponto, e trago para cá, ó, 4. Aí, eu faço uma marquinha. 4, faço uma marca e 4. Mesmo que não dê para chegar até o final do molde de vocês, não tem problema, tá? Mesmo que não dê para chegar até o final, porque no final do bolo sempre tem aquele acabamento que a gente faz, né, no rodapé. Então, do mesmo jeito, vocês vão fazer do outro lado. Vão marcar no final da linha aqui, né, onde deu 4, faz uma marcação, 4 de novo, faz outra marcação, e mais 4, faz outra marcação. No centro, do mesmo jeito. Só que aí, para poder ficar certinho o meio, vocês vão marcar primeiro aqui embaixo, para achar o meio. Veja, tá bem certinho, 8, do 0 para o 8. Então, eu vou passar uma linha aqui, e aqui no centro está o 4. Então, veja que eu já fiz o meu retângulo, né, as minhas marcações. Vou passar a linha aqui no meio. Falta marcar aqui no meio. Eu passei a linha, né? Então, eu vou marcar aqui 4 no meio, 4 aqui. Então, agora sim, tá tudo marcado já. 4 de largura por 4 de altura, 4 de largura por 4 de altura. Todo o meu molde. Depois que vocês terminarem de fazer todas as marcações, vocês vão vir com a ponta do palito de churrasco ou com a tesourinha, né? A ponta da tesourinha. E vocês vão fazer bem no centro o furinho, que é onde vocês vão marcar com o palito de churrasco no bolo de vocês. Então, vocês vão furar todas essas bolinhas, certo? Aonde tiver uma bolinha, vocês vão fazer um furinho com a tesourinha ou com a ponta do palito de churrasco. Depois que vocês finalizarem o molde de vocês, se vocês forem fazer mais de um, o ideal é que vocês coloquem as medidas, tá certo? Porque dependendo do modelo do bolo que vocês forem fazer, vocês podem escolher fazer um poá bem juntinho, né? De repente 3x3 ou 3x4, ou um mais espaçado, como é esse meu aqui de 6x5, né? Que é o modelo desse bolo que eu mostrei para vocês. Então, depois que o molde de vocês já tá pronto, aí eu já vou mostrar agora no bolo como a gente faz para fazer a marcação. Esse bolo aqui, eu coloquei o poá só na frente, vocês estão vendo, né? Mas aí eu deixei esse lado liso para mostrar para vocês como é que eu faço para marcar, né? E para colar também. Então, como aqui eu já tô com o bolo finalizado,
ele já tá com esse rodapé, né? Eu já coloquei esse acabamento. Eu vou mostrar para vocês como seria se ele não tivesse ainda essa partezinha de baixo. Vocês iriam colocar o molde de vocês, essa parte que tá riscada para fora, tá? Que é para não sujar o bolo, né? O lápis. Vocês vão colocar ele bem apoiadinho na parte de baixo. Vocês vão ver que ele vai ficar bem alinhado também aqui na parte de cima. E vocês vão segurar de uma forma que ele não saia do lugar, tá? Essa questão aqui da largura é como eu expliquei, né? Vocês vão cortar o pedacinho da cartolina de acordo com a largura do poá que vocês forem fazer. Se for de 6 em 6, se for de 3 em 3. Então, esse pedacinho de molde vai ficar na largura de acordo com as medidas que vocês forem usar. Depois que vocês já posicionarem, deixar ele bem firme, vocês vão marcar com o palito de churrasco bem no centro do furinho que vocês fizeram. Como aqui eu já tenho essa marcação, né, eu já tenho esse aqui colado, eu vou dar continuidade, então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o palito aqui, vou procurar a bolinha que já tá colada, achei, tá bem aqui ela, vou encostar aqui na minha base, certo? Para que fique alinhado, para que eu dê continuidade para cá, ficando do mesmo jeito, alinhado a esses daqui, esses que já estão feitos. Então, aqui eu já sei que eu já tenho um poá colado, eu vou segurar para que ele não saia do lugar e vou marcar esses outros aqui. Então, eu vou marcar esse aqui do meio, vou marcar esse outro aqui. Esse daqui eu não vou marcar porque eu já tenho um acabamento embaixo. Então, possa ser que quando eu marcar, fique embaixo da minha tirinha. Quando vocês forem fazer o bolo de vocês, o ideal é que vocês façam primeiro todo o poá, para depois, no final, colocar esse rodapé. Aqui eu tô usando esse bolo já finalizado, só mesmo para poder trazer o exemplo para vocês. Então, eu marquei para esse lado, eu vou tirar o meu molde. Vocês vão ver que já ficou a marcação. Acho que dá para ver. Aqui, ó, já ficou a marcação, certo? Veja que ficou bem alinhado, olha, com esse. E agora eu vou fazer o restante. Eu vou procurar essa marcação aqui, com a ponta do meu palito. Eu vou encostando, procurando aonde foi que eu já marquei. Achei aqui. Encosto o molde, encosto na base para que fique bem alinhado. Esses dois aqui eu sei que já tá marcado, então eu vou segurar e vou marcar esses daqui. Como eu falei, esse daqui eu não vou marcar porque vai ficar em cima da minha tirinha. E assim eu vou fazer nele todo. Depois que eu faço toda a marcação, eu vou adiantar aqui o vídeo para vocês. Depois que eu fizer toda a marcação, é que eu vou colar. Com a ponta da agulha, eu vou colocando um pouquinho de cola na marcação que eu fiz com o palito de churrasco. E vou colocando o meu poá, tá? Geralmente eu vou colocando assim de 3 em 3, porque é o tempo que a cola sustenta sem secar. Então vocês vão colocando bem no meio que vocês fizeram a marcação com o palito. Vocês vão ver que fazendo a marcação com o molde, cortando com o cortador, né, as bolinhas, principalmente quando der para cortar com esse cortador de 2 furos, e depois colando desse jeito, vocês vão ver que rapidinho vocês terminam o trabalho, mesmo quando vocês forem fazer um poá mais juntinho, tipo de 3 em 3 centímetros, né, que fica mais juntinho, seria uma quantidade maior, mas é bem rápido de fazer.
Aqui já tinha um furinho, mas é do próprio EVA, então vocês têm que prestar bem atenção quando vocês estiverem colando, para colar na marcação que vocês fizeram com o palito, certo? Aqui era um defeitozinho do próprio EVA. Agora já tá todo finalizado, já coloquei o polar nele todo. Quando vocês terminarem de colar, vocês passem sempre a mão para ver se ficaram todos bem coladinhos, se nenhum vai soltar, tá bom? E quando vocês estiverem aquecendo, ter o cuidado de deixar eles sempre no mesmo tamanho, tá bom? Não deixar eles diminuírem muito para não ficar desproporcional de um para o outro. E se vocês gostaram das dicas de hoje, já deixa um like, um comentário, já compartilha com alguém que trabalha com artesanato e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. Por hoje é isso, fiquem com Deus e até breve.